Você que jogou o game Insanidade da Netflix sabe que tem duas versões, dependendo das decisões que você toma durante a campanha, e aqui vamos explicar o final dessas duas campanhas. E aí pessoal, aqui é o Pedro do CN Blues, e se você gosta de conteúdo sombrio e misterioso, esse é o lugar certo. Então, já se inscreve no canal e deixa o like e bora pro vídeo. A história começa com a ligação de Claire, a melhor amiga da Ava e moradora do prédio em frente, e com o bairro sem energia e um furacão prestes a atingir a região, nenhuma das duas consegue dormir. A Ava está sozinha e a Claire acompanha a situação à distância pelo telefone. E nesse momento que quem entra na história é a Joyce. A Ava decide verificar se a vizinha está bem, mas aí encontra a porta do apartamento dela totalmente aberta e a geladeira escancarada e nenhum sinal de resposta. A cena já indica que é nesse momento que acontece alguma coisa estranha, mas se torna ainda mais concreta quando a protagonista retorna ao próprio apartamento e percebe que sua porta também está aberta, e se você atender a ligação da Claire, a Claire vai dizer ali, você está no seu apartamento? Ela vai dizer, não, eu estou aqui no corredor, e aí fica mais estranha a situação e mais assustadora, né? Então o prédio deixa de ser apenas cenário, o elevador não funciona e as portas das escadas estão trancadas com cadeados, em plena emergência climática. A decisão parece absurda, porque no meio de uma emergência climática você está com cadeados nas escadarias do prédio. Mais tarde fica claro que não é negligência ou coincidência, o responsável pelo edifício é o Ben e é ele que está por trás de toda aquela situação. Após você sobreviver à perseguição do Ben, atirar nele com uma pistola de pregos, no final ele tem um salto temporal ali e você acaba recebendo uma ligação do Ben indicando que ele sobreviveu ao seu ataque. E aí você tem duas opções, você aceita ou você ignora. Se você aceitar a ligação, o jogo mostra uma cena focada na fotografia quebrada da Ava, Claire e do Noah, o registro de um período anterior à destruição daquele grupo. O Ben fala com ela e afirma que os dois vão voltar a se encontrar. A imagem não está ali por acaso não, tá? A fotografia representa uma vida que já havia sido danificada antes mesmo da tempestade, primeiro pelo rompimento entre a Ava e o Noah, que se você ler as mensagens ali no celular, você vai ver que a Ava e o Noah eram namorados e passaram por um rompimento. E depois pelos acontecimentos daquela noite também. Quando o Ben volta a falar, ele invade novamente esse espaço e associa a presença dele às perdas que a Ava carrega, do relacionamento dela, da morte da Joyce, da morte do Noah e de toda aquela noite que aconteceu. Ao ignorar a ligação, a Ava não volta a estabelecer contato, não há uma nova conversa nem uma cena prolongando o confronto. A leitura mais direta é que, embora o Ben possa continuar vivo fisicamente, a Ava se recusa a permitir que ele retome o controle da vida dela. Para Ava, aquela noite pode finalmente terminar. Por isso, os dois finais funcionam menos como caminhos completamente diferentes e mais como respostas distintas à mesma ameaça. Em ambos os casos, a noite aconteceu. O Noah e a Joyce foram atacados, a vigilância era real e o Ben estava por trás da armadilha. A escolha final ela não reescreve nada disso. Apenas se ignorar a chamada é o desfecho que a Ava impõe um limite e segue a vida dela sem traumas. O Ben pode estar vivo, mas ele não vai acontecer nada, ele nem sequer vai saber onde ela está. Atender, por outro lado, confirma que ele ainda consegue atravessar a distância e ocupar espaço na vida dela. No fim, a sua decisão jogando é apenas decidir se o Ben continua fazendo da sua vida um inferno ou se você simplesmente segue em frente. É um jogo bem legal, vale a pena você jogar se não tiver medo. Então é isso, pessoal. Deixa um like no vídeo, se inscreve e até a próxima.